Pessoal da Polícia Penitenciária de Minas Gerais, que está indignado com a prova, então muita gente querendo entrar com ações, muita gente querendo anular questões, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a prova objetiva. Isso que eu vou fazer aqui serve para qualquer prova com interpretação de textos. Isso também vai ajudar você, que é concurseiro ou concursando, como preferir, a compreender como é que funciona a questão da interpretação de textos. Eu tenho um vídeo no meu canal já sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre duas questões da prova que foi feita para a Polícia Penitenciária lá de Minas Gerais, sobre a possibilidade de não ter respostas. Lembrando que essa prova teve muitas contestações, então isso levanta uma desconfiança muito grande no candidato, não é? O candidato começa a desconfiar demais da prova e aí ele quer anular tudo que é questão, o que é perfeitamente compreensível. Mas o que nos cabe aqui? Nos cabe aqui a gente examinar detalhadamente as questões para que a gente possa comentar com você, para ajudar você, afinal de contas, nessa sua tarefa aí, que é vencer essa prova, que é, afinal de contas, conseguir a tão sonhada vaga aí, não é? Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Você está atento? Vamos lá. Eu quero fazer alguns comentários importantes. Você está ligado aí? Sentadinho, bonitinho, confortável? Olha só. Em primeiro lugar, vamos observar a prova e vamos verificar o seguinte: você tem dois textos na prova, que é uma prova com 10 questões. O que mais aparece na prova, justamente, é a compreensão, e são questões aplicadas ao texto e a compreensão desse texto, mais do que gramática propriamente dito. Olha, em primeiro lugar, então, essa prova vai exigir do candidato que ele tenha certa intimidade com o texto, ele tenha facilidade na leitura e na compreensão de textos. Se ele não tiver essa possibilidade, se ele não entender estratégias textuais, evidentemente que ele vai enfrentar dificuldades nessa prova, legal? Até porque os textos são bastante subjetivos, é isso que eu quero mostrar a vocês, e eles não são propriamente, como vocês estão vendo aqui, não são propriamente textos pequenos, não é? São textos relativamente longos, mas extremamente subjetivos, o que cria uma complexidade a mais. Professor, como assim tema subjetivo? Eu quero entender melhor. Olha só. Os dois textos da prova são dois textos que tratam basicamente de questões relacionadas à opinião, a ponto de vista. Portanto, são textos dissertativos. Exatamente, uma dissertação. Você lembra quem teve de fazer a redação era estilo dissertativo, ou seja, um texto de opinião, portanto, um texto bem subjetivo, opinativo. Poderia trazer aqui, como acontece com outros concursos, textos informativos tirados da imprensa, em que você traz dados e informações. São textos mais concretos, cuja interpretação torna-se mais fácil, bem mais simples de se fazer, porque você está lidando com dados. Então, é muito mais você observar e ter atenção nos dados para não se atrapalhar com os dados. Então, para você não trocar informações, é muito mais um teste de atenção. Mas você lidando com dados e informações, você tem, portanto, um texto concreto e objetivo. Quando você começa a discutir ideias, né, e sentimentos, você está lidando com dados muito mais subjetivos. Então, eles não eram textos tão simples assim para interpretação. Né? E eu que estou tão acostumado a isso, sei do grau de dificuldade, porque exige do candidato um certo grau de abstração. Legal? Bem entendido isso? Então, inicialmente, são dois textos relativamente longos que vão exigir do candidato uma compreensão de estratégias de textos que talvez para um aluno com ensino médio, que é o que se pedia na prova, tenha um grau de dificuldade maior e talvez não seja apropriado, mas até aqui tudo bem, tudo normal. Vamos dar uma olhadinha? Vou botar na tela aqui para você o texto, para a gente dar uma olhadinha no texto, e eu quero que você me acompanhe aqui nos dados essenciais. Nós vamos falar da questãozinha número 4, mas para isso eu preciso mostrar para você o texto, né? Pelo menos uma partezinha, até o segundo parágrafo, você me acompanha aqui. Então, título do texto: Arte e Cirurgia Estética. Legal? Lá embaixo você vai encontrar o nome do autor do texto e de onde foi extraído. Você vai ver que há uma introdução em que justamente aborda o assunto central que vai ser abordado aqui, uma introdução a um texto dissertativo, como toda boa dissertação precisa ter uma introdução. Vejamos, a prática da cirurgia estética
tal como vem sendo intensamente exercida na cultura contemporânea, visa adequar um corpo aos valores exaltados pela cultura. Tá? Já nesse primeiro período, apresenta o assunto central, ou seja, que é a questão da cirurgia relacionada à questão da cultura. Esta constrói, esta quem? Remete ao antecedente, o último citado, que é cultura, isso exige do candidato um bom conhecimento do uso de pronomes demonstrativos, coesão textual. Esta constrói, assim, um lugar estético previamente, ou seja, a cultura constrói um lugar, olha só a metáfora do lugar, é muito importante para a gente entender o texto, um lugar estético previamente definido. Exalta-o, ou seja, exalta esse lugar como norma. Os que não estiverem adequados a essa construção são marginalizados, estão à margem, isto é, fora do lugar. Aí vem o conceito de atopia, não é? Ou seja, a experiência subjetiva negativa que provocará a demanda pela cirurgia estética é, portanto, a experiência de uma atopia, de estar fora do lugar. Bom, então, o que é estar fora do lugar? Está explicando o que é a atopia, pelo exemplo dado, ou seja, a cirurgia, eu quero estar num lugar em que eu não estou, em um lugar determinado pela cultura. Por isso que ele faz essa metáfora comparativa e usa a ideia de lugar, porque ele está usando o conceito da atopia. A cirurgia estética, então, aparece como um instrumento que a cultura disponibiliza para que as pessoas tornem-se adequadas ao lugar. Põe, enfim, a sensação existencialmente desconfortável de atopia, ou seja, de estarem fora do lugar. Bom, está anunciado aqui, então, a ideia central, que é discutir a questão da cirurgia estética e de como isso remete ao indivíduo num outro lugar que não o seu lugar. Ele precisa se adequar ao lugar do mundo, por isso que se fala que é uma atopia fora do lugar. Curiosamente, a pré-condição, ou seja, a condição prévia, subjetiva para uma experiência de arte, é muitas vezes também a experiência negativa da atopia. Agora ele traz um outro conceito agregado a esse da atopia e da questão, então, da estética, né, que é agora a questão da experiência subjetiva da arte. Agora ele vai falar em arte, que é o assunto que caiu na proposta de redação. Os caminhos da arte e da cirurgia estética se originam na mesma encruzilhada, ou seja, eles confluem, são destinos, entretanto, radicalmente diferentes. O que é a experiência da atopia? A criança, olha o exemplo que vai ser dado. A criança que tem problemas de saúde, cuja debilidade a impossibilita de participar normalmente das atividades corriqueiras das demais crianças, impedindo-a, assim, de pertencer a um grupo. É o caso do grande pianista Nelson Freire. Então, quem é essa criança que ele deu o exemplo aqui? É o Nelson Freire. Porque, tal como nos conta o documentário do João Moreira Salles, a saúde frágil cria um pequeno exílio. Um outro lugar, que, contudo, não pode ainda ser experimentado como lugar. Não há nada nele, ele se define apenas negativamente, pela impossibilidade, pelo vazio, pela ausência, por não ser o verdadeiro lugar, isto é, o lugar do grupo, da aceitação e da norma. Então, ele aplica o conceito de atopia a uma criança que tem dificuldades, por qualquer motivo, de compartilhar com outras crianças, e por isso também vem o conceito de atopia. Mas quem é essa criança? É o Nelson Freire. Muito bem. Então, a gente vai agora para as alternativas na questãozinha número 4. Né? Então, vejamos aqui. Espera aí que a telinha escapou aqui. Questão, então, número 4. Olha lá. No segundo parágrafo, então, o segundo parágrafo, que começa em curiosamente, né? A definição de atopia é formulada por meio da seguinte estratégia. Então, ele quer saber a estratégia de texto. Né? Então, qual é a estratégia de texto para a gente entender a definição do que seja a tal da atopia, estar fora do lugar? Descrição de personagem, essa é a dúvida, ou a apresentação de exemplos? Então, a banca deu a letra D como correta, a apresentação de exemplos. Os alunos contestam e falam também que poderia ser descrição de personagem. Muito bem. Eu quero que vocês entendam agora o seguinte: nós estamos falando de um texto dissertativo. Um texto dissertativo não é um texto narrativo. Se não é um texto narrativo, não há personagens aqui narrados. Há um pequeno relato que, no fundo, é apenas um exemplo para explicar o conceito de atopia. Então, ele dá o exemplo da criança e depois detalha essa criança, que é o Nelson Freire. Então, o Nelson Freire não é um personagem. Por que não é um personagem? Porque isto não é um texto
narrativo, ou seja, é um texto dissertativo, em que faz um pequeno relato, breve, né? O relato é sempre uma pequena narrativa, falando do Nelson Freire. Ou seja, vou explicar de outra maneira. Entre as duas possibilidades, ou seja, a descrição do personagem, alternativa A, e a alternativa D, ficamos com a alternativa D. Por quê? Porque você tem um exemplo aqui, que é o exemplo do Nelson Freire, falando sobre criança. Muito bem. Você poderá contestar dizendo o seguinte, mas professor, aqui fala em exemplos no plural, e ali o exemplo dado, ele se refere ao Nelson Freire. Bom, aí vem o problema realmente da prova, que é mal formulada, as questões que são mal formuladas. Ou seja, claro que essa questão ela suscita dúvidas no candidato, mas entre uma alternativa, e é isso que eu estou explicando para vocês, entre a alternativa A e a alternativa D, ficamos com a alternativa D, porque o aluno que sabe que esse é um texto dissertativo não vai pensar em personagens, não é? Mas você tem um exemplo, então a melhor escolha seria a alternativa D. Eu não sei se ficou claro isso para você. Legal? Então, professor, mas eu posso anular essa questão, entrar com o processo de anulação? Você pode anular, pode tentar anular, evidentemente, dizendo que a palavra exemplos, no plural, pode levar, conduzir o bom aluno ao erro. Por quê? Porque a questão está mal formulada. E é preciso que fique claro aqui para vocês também que quando nós estamos falando, olha só, de questões de interpretação de textos, não é? Nós estamos diante de questões muito subjetivas. É diferente de você entrar com uma anulação de questão de gramática, em que ou tem crase ou não tem crase, ou tem vírgula ou não tem vírgula. Então, aí eu posso trazer, para fazer a contestação da resposta da banca, eu posso trazer uma referência bibliográfica, mas e aqui? Que referência bibliográfica dá para trazer? Ou seja, questões de interpretação são extremamente subjetivas. Como é que eu posso, na justiça, contestar isso? De que maneira isso? Explicar ao juiz isso? Fica muito mais complexo. Se fosse uma questão objetiva de gramática, muito mais simples, muito mais fácil. Legal? Bem entendido isso? Bom, vamos para o segundo, agora para a questãozinha número 5. Também os alunos contestaram muito bem. Agora, a questão 5 é a questão da história, não é? Vejamos lá, também texto extraído, etc, 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 acompanha das letras, de novo é um texto dissertativo, não é? Também extremamente subjetivo, porque trata da história ou da experiência de vida de um indivíduo, agora aqui, na experiência de vida do cidadão aqui. Isso não é uma história, é história. O que ele quis dizer com isso? Não é uma. Uma é um artigo indefinido que joga para uma qualquer. Ele está dizendo que é história, história mesmo. Bom, qual é o objetivo? Qual é a estratégia? O que ele quis dizer com isso? Vejamos aqui o que se diz no primeiro parágrafo. Isto é história. E, no entanto, que remete a uma ideia oposta, quase tudo que tenho ao meu dispor é a memória. Quer dizer, é história mesmo que eu vou contar, ou seja, isso é o que de fato aconteceu. É isso que ele quer dizer, ó. Isso é o que de fato aconteceu. Mas o que eu tenho para contar essa história que de fato aconteceu? Eu só tenho à minha disposição a memória. Noções fugazes de dias tão remotos, impressões anteriores à consciência e à linguagem, resquícios indigentes, e eu insisto em malversar as palavras. Ou seja, apesar de ele querer contar a história, ele tem dificuldades. Por que ele tem dificuldades? Porque ele vai buscar resquícios da sua memória. A primeira dificuldade ao se fazer um relato ou se contar uma história. Se você pegar a sua experiência de mundo, você vai perceber, você já deve ter passado por isso, certamente, né? Nós somos reféns da história. E a história é seletiva, e a memória ela é seletiva. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a única ferramenta que eu tenho é memória. Não é? Não se trata aqui de uma preocupação abstrata, embora de abstrações eu tanto me valha. Procurei meu irmão, então agora vem a história, né? Num pouco que escrevi até o momento e não o encontrei em parte alguma. Então ele está tentando justamente resgatar a memória do irmão, que ele não está encontrando. Alguma ideia talvez lhe seja justa, alguma descrição porventura invoque, dissipei em parágrafos sinuosos, poucos dados ditos verídicos, mas nada. Não se depreenda dessa observação desnecessária, ao menos por enquanto, a minha ingenuidade. Sei bem que nenhum livro jamais poderá contemplar ser humano nenhum. Quer dizer,
Mesmo que eu conte uma história, eu não estou contando a história do ser humano, eu estou fazendo a reconstituição dessa história. Não é? É isso que ele está dizendo. Jamais constituirá em papel e tinta sua existência feita de sangue e carne. Quer dizer, uma coisa é a vida do indivíduo, outra coisa é a reprodução que eu faço pelo processo narrativo. Até porque você vai usar a palavra, você vai fazer o seu recorte dos momentos que você lembra, não é? Então, é isso que ele está tratando aqui. Ou seja, ele está contando a história, que ele acha que é a história, mas ele vai lidar com a dificuldade da palavra, ele vai lidar com a dificuldade da memória. Muito bem. Então, o que os alunos estão contestando aqui? A questãozinha número 5. Vejamos a questão número 5. Você está me acompanhando aí? Ó. Isso não é uma história, é a história. É história, perdão. No primeiro parágrafo, a palavra uma é omitida na segunda frase. Ok. O uso e a omissão do artigo em sequência configuram um recurso linguístico que destaca o seguinte aspecto da narrativa. Não é? Então, o que é que os alunos estão contestando? A alternativa dada como correta pela banca, letra B. Trabalho ficcional sobre as recordações familiares. Muito bem. Trabalho ficcional. Ora, trata-se de recordações familiares? Sim, isso é verdade. Trabalho ficcional? Não, exatamente o oposto. Não é? Não tem absolutamente nada de ficção aqui. Ele está falando da história propriamente dita. Mas ele está enfrentando dificuldades de lidar com a história pelo próprio processo narrativo, ou seja, lidar com palavras e, além de lidar com palavras, também lidar com a dificuldade da memória. Mas não é ficcional, ou seja, não é uma invenção. Quando ele fala do irmão dele, não tem nada de ficcional. Existiu esse irmão, é a memória do irmão dele que ele está resgatando. Então, isso é exatamente o oposto do que está no texto. Então, aqui se trata, assim, da discussão daquilo que é memória e aquilo que é ficção. Quando eu resgato a memória, eu não estou lidando com ficção, que seria uma ficção, uma total invenção. Mas isso não é uma invenção. Trata-se de memória. Memória não é invenção. Há falhas na memória, mas isso não é invenção. Portanto, agora sim, quando a gente fala em trabalho ficcional, a letra B está totalmente errada. E eu não tenho alternativa correta para essa questão. Então, descrição generalista da personagem materna, relação entre distância cronológica e geográfica, tensão entre objetos pessoais e móveis domésticos? Não. Não há resposta possível para essa questão. E aí sim, nós podemos contestar exatamente, não é, essa questãozinha em função disso. Legal? Bom, o que é que eu tenho preconizado aqui com vocês? Que é uma banca que não tem capacidade realmente de poder lidar com um concurso público, que mostrou as imprecisões no próprio edital, e é isso que eu estou fazendo e trabalhando com os alunos que estão contestando a redação. Atenta bem, não é? As imprecisões do próprio edital, não é? Ou seja, há uma série de trapalhadas da banca, o que mostra, não, acima de tudo, a incapacidade técnica de poder fazer um concurso que tenha justeza e equidade. Esse foi o problema dessa banca. Eu só vou dar um spoilerzinho para você aqui das peças que eu estou fazendo de contestação pelos laudos que eu estou dando em relação à redação. Por exemplo, no edital só traz a palavra redação. Todo edital fala em redação. Ora, gente, quem trabalha com produção textual sabe que redação é um termo genérico, ou seja, que tipo de texto vai ser pedido no concurso? Redação. O aluno ficou sem saber. Somente na prova é que aparece dissertação argumentativa. Em nenhum momento no edital apareceu um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você foi para a prova sem saber qual era o tipo de texto específico que cairia na prova. Ora, isso é totalmente inviável. Isso não dá conta da objetividade e da especificidade, que são instrumentos constitucionais. Portanto, a prova é um equívoco e o edital da prova, outro equívoco, que prejudicou, naturalmente, os candidatos. Beleza? Fica aqui a dica para você. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou postar para você mais informações aqui, vou postar lá para você também o grupo para você entrar, se quiser discutir e tirar alguma dúvida, lá o meu endereço do WhatsApp. Posta aqui as suas dúvidas também, para a gente continuar ajudando você nessa caminhada, beleza?